Olá, neste vídeo, olá, neste vídeo a gente vai resolver a atividade do estudo 2, que reforça o conteúdo sobre os tópicos de vetores, matrizes e também a estrutura de laços, né? Que o foco em si é exatamente sanar essas dúvidas, caso vocês tenham elas, né, nesse caso. Então, a primeira pergunta é a seguinte: crie um programa que leia um número e que imprima o seu valor ao quadrado. Caso o quadrado desse número seja igual a zero, o programa deve sair. Então, a estrutura em si do programa, ela reforça, por mais que você, ao ler essa pergunta, vocês ficam na dúvida, mas isso envolve estrutura de seleção, estrutura de repetição? Sim, vai envolver por conta até porque o assunto em si é sobre, é sobre esse tópico, né? Então, era esperado que vocês resolvessem essa questão utilizando a estrutura de laço. Veja a pergunta novamente. Crie um programa que lê um número e imprime seu valor ao quadrado. Então, caso o quadrado desse número seja igual a zero, o programa deve sair. O programa deve sair. Então, vocês deveriam usar exatamente a estrutura. Nesse caso aqui, possa ser que eu precisaria melhorar mais um pouco essa questão, se fosse pensar exatamente para deixar especificamente como se fosse um laço, certo? Então, mas deveria ser usado o conceito que foi visto nessa aula, certo? Na aula passada. Então, eu vou só criar aqui o estrutura do programa principal, né? Então, public, step, voidman. Bom, e aí a gente vai começar a trabalhar com essa questão, certo? Então, perceba só que nesse caso a gente precisa, né, ler algo via teclado, então a gente vai precisar sempre usar a biblioteca do scanner, então system, leitor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para não toda hora colocando essa estrutura, para ganhar tempo, eu vou só o que precisa, né, para fazer. Então, deixa eu só pegar essa mesma estrutura para criar uma nova questão aqui, para a gente aproveitar, porque toda hora vai ter que fazer isso, né? Então, atividade de estudo 2, questão 02.java. Então, eu vou pegar essa estrutura e aí eu vou copiar aqui para a gente ganhar tempo. E outra coisa que está um pouco com paranoia com isso, eu coloquei aqui atividade de estudo 2, questão 01. Aí eu vou renomear aqui, tá? É que eu sou um pouco fresco com essas coisas. Bom, aqui eu vou só ajeitar, pronto, hoje a gente vai começar a resolver essa questão, certo? Então, olha só, então eu peço para... Ele vai imprimir, nesse caso, ele vai capturar via um número, né, e vai imprimir seu valor ao quadrado. Então, primeiramente, eu vou só colocar as comunicações, né, por exemplo, que eu preciso ter. Então, nesse caso, o programa, ele pede para informar um número. Então, se outprint, pergunta assim, tipo, informe um número. Certo? Então, ao informar esse número, eu vou capturar esse número. Que número é esse? Então, eu vou criar uma variável chamada número. E esse número vai ser lido via teclado, né? Então, int número recebe leitor.nextInt. Até aqui, ele só está lendo um número. Porém, ele não está tratando. Então, por exemplo, ele vai pegar esse número e, em seguida, vai imprimir o seu quadrado. Nesse caso, se esse número for, por exemplo, diferente de zero. Então, o que acontece? Então, essa mensagem ela vai ser exibida pelo menos uma única vez. Então, eu vou colocar uma estrutura do while para que ela trabalhe exatamente essa questão da mensagem sendo exibida, né, fornecendo. E com base nesse número que eu estou digitando, essa informação ela vai ser salva, né, e vai ser comparada se esse número que eu digitei, ele é diferente, nesse caso, a gente sabe que o quadrado de um número é zero, nesse caso, né, o quadrado de zero é zero. Então, a gente pode atualizar esse número para depois, em seguida, ver se verifica se o critério de parada, né? Por exemplo, antes de usar esse critério aqui, a gente precisaria fazer o quê? Esse número poderia pegar exatamente a função
a função poll, ou até mesmo se quiser, como é um número ao quadrado, né, o seu quadrado seria exatamente multiplicar ele por ele mesmo, por exemplo, certo? Então, aqui eu poderia atualizar essa variável, ou até mesmo colocar uma variável resposta, por exemplo, int resposta, como sendo o número vezes ele mesmo. Pode ser também assim, né? Então, aqui nesse caso, se a resposta que eu forneci for diferente de zero, ele continua rodando, ou seja, ele vai rodar esse programa. Tá errado aqui. Resposta. Enquanto resposta for diferente de zero. Bom, para ainda. O número vezes ele mesmo. Bom, aqui não deveria dar erro, né? Porque, olha só, eu estou lendo o número via teclado, e em seguida esse número vai ser feito a multiplicação dele por ele mesmo, e a resposta aqui está dizendo que deu um erro. Por que um erro? Deixa eu rodar aqui. Não deveria dar erro. Olha só, a resposta recebe número vezes número, né, nesse caso. Então, eu estou repetindo o número por ele mesmo. Eu leio via teclado, através de um leitor, e crio uma variável resposta para saber esse número. Ou então, até mesmo, se eu quisesse atualizar o mesmo número, então eu poderia pegar, por exemplo, o número, mas esse aqui é a mesma coisa, né, olha só. Vai dar do mesmo jeito. Aqui está dando erro, aqui nesse critério. Obviamente que eu não criei a variável local, obviamente, desculpa. Então, eu preciso criar essa variável aqui em cima. É exatamente isso. E em seguida eu atualizo esse número. Então, eu declaro a variável número, peço para informar um número, esse número é lido através do teclado, em seguida, esse número é atualizado multiplicando ele por ele mesmo. Se esse número for diferente de zero, significa dizer que aqui é justamente o critério que ele vai fazer, que ele vai imprimir esse valor ao quadrado. Então, até agora, ele vai, por exemplo, se eu fornecer, é como se eu fosse ler vários números, quando está um zero, ele para. Agora, porém, a gente não resolveu o problema ainda. Ele tem que exibir o valor ao quadrado quando a gente lê exatamente esse número. Então, toda vez que for ler um número, se esse número for diferente de zero, ele vai exibir esse número. Então, se esse número for diferente de zero, ele vai mandar mensagem, por exemplo, dizendo que... Eu posso pegar a estrutura aqui nela, olha só. Eu posso fornecer, por exemplo, o nosso quadrado. Então, quadrado desse número mais número. Então, ele já vai me retornar exatamente esse número, certo? Quadrado dele. Vou informar o número e o quadrado dele. Então, olha só, deixa eu rodar aqui o código. Então, se eu fornecer aqui 8, o quadrado do número é 64. Se eu disser o 9, o quadrado é 81. O 5, 25. Se eu formar 0, o programa para de rodar. É exatamente isso que o programa pediria, né? Nesse caso, cria um programa que lê um número e imprima o seu valor ao quadrado. Caso o quadrado esse número seja igual a zero, o programa deve sair. Então, você percebeu que eu fui resolvendo o problema em partes. E é exatamente isso que a questão pedia, certo? Então, quem resolveu dessa forma está correto. Eu já corrigi a atividade do estudo 2 de vocês, né? Então, caso tenha dúvida ainda sobre esse assunto, a gente vai reforçar ainda mais, certo? Bom, outra coisa interessante, por mais que o calendário seja feito de uma forma diferente como tinha planejado, e está sendo 2 atividades solicitadas por semana, aí eu vou permitir que vocês possam repor mais de uma atividade. Depois eu explico com mais detalhes quando terminar esse vídeo, certo? Bom, aqui eu tenho exatamente a primeira questão, eu vou agora criar uma nova questão para criar a cópia da estrutura para a gente aproveitar para a próxima, certo? Então, atividade de estudo 2, questão 3, ponto Java. E aí a gente vai copiar essa informação aqui para a gente aproveitar a estrutura, certo?
Quando ela vai pedir para fornecer o public static void main, então já deveria vir isso aqui automaticamente. Não sei como é que faz isso aqui no Visual Code, não. Então, na segunda questão, deixa eu só copiar lá a informação, que ele pede para escrever um programa que leia 10 números. Deixa eu só... Escreva um programa que lê 10 números e escreva na tela apenas os que forem ímpares. Então, existem várias formas de resolver esse problema, e uma delas eu vou mostrar para vocês, que ele pede para ler exatamente 10 números. Então, eu vou criar uma estrutura de um vetor, que fica mais fácil de administrar, porque evita justamente você criar, por exemplo, 10 números, né? Por exemplo, certo? E aí eu vou capturar esses números, salvar via teclado, esses números, e depois eu só vou imprimir os que forem ímpares. Essa também pode ser uma forma. Ou poderia usar apenas um for aqui, lendo esses números, e exibir como fosse uma concatenação de um string, também é possível. Mas eu acho mais interessante trabalhar dessa forma, trabalhando com o vetor, certo? Então, int vetor, recebe new, int 10, ou seja, 10 números. Ele vai ler 10 números, então, independentemente de tudo, ele vai ler 10 números, e vai escrever apenas os que foram ímpares. Nesse caso, então, eu vou usar aqui uma estrutura de for. Para usar um for, eu preciso de um administrador i, que ele administra a estrutura, né? Então int i. Então, i começando em 0, o meu i vai ser menor do que tamanho 10, menor, e o i incrementa em mais. Então, eu vou pedir para informar aqui, por exemplo, informe um número. Fornecendo esse número, eu vou salvar aqui através do vetor índice i, ele vai receber através do leitor.nextInt. Então, ele está salvando cada um elemento no vetor nas 10 posições. Uma vez que eu salvo essas informações, eu vou só imprimir os ímpares. Então, eu vou percorrer a mesma estrutura do for, e a pergunta que vai ser feita é o seguinte: eu só vou exibir aqui uma mensagem se o vetor na posição do índice i por cento 2 igual a 0. Foi igual a 1 nesse caso, né? Porque se o vetor na posição i, o resto da divisão dele for dividido por 2, for igual a 1, significa dizer que é um número ímpar. Então, só exibo esse elemento. Então, eu mando a mensagem, por exemplo, fornecendo exatamente esse vetor na posição i, que é justamente o vetor ímpar. Aí eu concateno exatamente isso aqui com espaço branco para ele vir exatamente com espaço lá. Bom, então ele já resolveu o problema. Se quiser se enfeitar, dizem só os números ímpares, mas aqui não perde, é somente isso. Então, rodando aqui. Então, olha só, eu vou pedir para informar 10 números, então, eu vou colocar de 1 até 10, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ele imprimiu justamente todos os elementos de 1 até 9, só os números ímpares. Aí, para ficar eles numa mesma linha, é só colocar aqui um print, né? Então, só para eles ficarem na mesma linha. Então, só para rodar novamente aqui, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Esse cara tudo na mesma linha, 1, 3, 5, 7 e 9. Bom, essa é bem simples, essa questão, dá para fazer utilizando exatamente dessa forma, ou poderia utilizar outros tipos de procedimentos. Bom, o importante é que, no mínimo, vocês deveriam utilizar a estrutura de repetição, ou pelo menos um vetor, certo? Então, se resolver essa questão utilizando conhecimentos mais, assim, tipo, limitados, aí eu iria desconsiderar. Se você utilizou conhecimentos mais avançados, considerei também a resposta como correta, certo? Então, aqui está correta essa questão, certo? Agora vamos fazer mais outra questão aqui. Atividade de estudo 2, questão 04.java. Ô, Juscelio. Oi. Tu tem como fazer uma dessas questões fazendo a classe main separada? Porque no laboratório o professor sempre quer que faça duas classes. Com a classe que você está calculando o que é da questão e o main separado. Tem como fazer uma só para a gente ver. Isso aí, a gente pode envolver isso aí. Acho que está chiando o seu áudio.
Tu entendeu a pergunta? Eu entendi. Com as classes separadas, o main e a classe da função. Sim, mas aí a gente utiliza essa questão aí da orientação, é como se fosse uma orientação a objeto, né, propriamente dito, mas dá para trabalhar também, certo? Mas aí o problema é se as questões são bem simples, é para reforçar essa parte mais básica. Essa coisa mais avançada aqui, eu não queria misturar um pouco, por enquanto. Bom, então olha só, a questão, deixa eu copiar aqui a questão 3. Então olha só, aqui eu vou só reforçar esse conteúdo, quer dizer, essa questão aqui, diz o seguinte: escreva um programa que solicite um número entre 1 e 4. Caso o valor que você tenha digitado seja diferente, mostra a mensagem número inválido. Caso contrário, escreva um número na tela. Aqui também essa questão estava com alguns problemas, né, na interpretação, ela foi também anulada, precisa fazer alguns ajustes. Mas como é que deveria ser feita essa questão? Você iria fornecer aqui uma entrada, ele pediria exatamente que solicite um número entre 1 e 4, então eu vou mandar essa mensagem, né, olha só. Vou mandar a mensagem aqui, olha só, seria assim. Informe um número entre 1 e 4. Então, essa mensagem que seria exibida, né? Aí eu vou, caso o número digitado seja diferente, aí como fala aqui entre 1 e 4, então, teoricamente, esse número não é um inteiro. Ele é um tipo float ou double. Por quê? Porque entre 1 e 4, eu vou ter exatamente números entre eles, né? Então, eu vou ter, obviamente, né? 1, 2, 3, 4, e vai ter números entre 2 e 3, por exemplo, certo? Então, eu vou colocar assim. Então, eu vou colocar como se fosse um double esse número, certo? Então, double número, ele recebe exatamente quem? Eu vou colocar, eu vou declarar primeiro ele, aqui em cima, e aí aqui depois eu recebo. Número recebe leitor.nextDouble. Aqui. Pronto, eu estou lendo um double. E aí, o que vai acontecer? Ao solicitar esse número, eu vou verificar. Então, o número que eu digitei aqui, ele vai precisar estar dentro do intervalo. Então, eu vou usar uma estrutura do while aqui mesmo, certo? Então, essa mensagem que vai ser exibida, pelo menos uma única vez, e qual o critério de parada que eu vou utilizar? Ou seja, usando o while, enquanto isso aqui, esse número estiver no intervalo, ele vai repetir isso aqui, quando ele tiver menor do que 1, ou esse número maior do que 4. Ou seja, quando o número que eu digitar, ele for menos, o número negativo, ou até mesmo o zero, por exemplo, ou maior do que 4, esse número em si, ele vai exibir dizendo que é um número inválido, né, por exemplo. Então, ele está... Deixa eu só executar aqui para vocês verem. Se eu fornecer aqui um número 8, ele está dentro, ele vai sempre fornecendo, né, por exemplo, caso o número digitado seja diferente, mostra a mensagem do número inválido. Então, por enquanto, está correto, né? Está lendo todos os números que são diferentes de 1 e 4, né? Que está fora do intervalo. Então, é como se fosse lendo números fora desse intervalo. Quer dizer, você percebe que o 6... Quer dizer, desculpa, aqui teria que mandar mensagem, né? Por exemplo, quando digitasse um 8, ele dizia que um número é inválido. Então, eu tenho que ajeitar isso aqui. Então, o que acontece? Então, quando o número, a entrada é fornecida, então, se esse número for realmente menor do que 1 ou maior do que 4, uma mensagem vai ser exibida, por exemplo, ao usuário, dizendo que esse número é inválido. Então, eu mando a mensagem dizendo que número inválido.
Não posso fazer assim, né? Então, só, deixa eu ver se está fazendo esse tratamento. Um ponto e vírgula. Olha só. 7 diz que o número é inválido. 1, é o 1 ele para, né? Nesse caso, porque, obviamente, ele está dentro do intervalo. Então, qualquer número que eu digitar fora, ele vai precisar, vai mandar essa mensagem exatamente na tela. Olha só, número inválido, como se fosse uma senha, né? Por exemplo, que você está digitando. Se eu digitar um número negativo, 0, também é um número inválido, número negativo também é inválido. Aí, se eu digitar um número entre 1 e 4, por exemplo, 3, ele para. Então, o que é que diz que acontece, por exemplo? Caso contrário, escreva o número na tela. Então, caso contrário, eu apresento exatamente o número na tela. Exatamente esse número. Bom, aí aqui, eu posso colocar aqui um número digitado. Mais número. Bom, então aqui a coisa mais básica que poderia ser feita era exatamente essa. Então, o número que eu digitar fora do intervalo, ele diz que é número inválido. E o que está dentro do intervalo, por exemplo, ele diz que é um número digitado, ele aparece na tela. Então, está correto. Bom, essa aqui seria essa questão, deveria ser resolvida assim, certo? Ou parecida, né? Bom, aí, aqui nós vamos agora para a quarta questão, que ele pede para escrever uma saída, mas antes de tudo, uma cópia aqui, né? É 2, questão 5, ponto Java. A questão 4. Eu fiz, mas não copiei, né? Bom, a questão 4 seria exatamente assim. Escreva um programa que gera essa saída. Eu vou novamente precisar dessa estrutura. Então, vamos também criar nosso scanner. Bom, então, eu preciso de um scanner e também da estrutura do programa principal. Bom, então eu vou só copiar e colar essas informações também aqui para a gente ganhar tempo. Está tudo em amarelo porque ele está dando exatamente essa questão do leitor aqui, que tem que iniciar como variável local, né? Como variável global, na verdade. Mas aqui está dando certo também, do mesmo jeito. Aqui a questão 4, olha só. Ele pede para escrever um programa que gera essa saída, e aí eu tenho que justamente mostrar essa saída, aí poderia ser apenas, quer dizer, se fosse sem permitir exatamente o conceito, aí gerar a saída logo automaticamente poderia só imprimir a string, né? Mas não era assim que deveria ser resolvido. Deveria ser usando os comandos de laço, né? Então, como é que a gente resolveria isso aí utilizando o laço? Então, para gerar essa saída, a gente só precisaria usar um for aqui, né? Olha só, uma estrutura, e colocar aqui um administrador i, por exemplo. Perceba que esses números, eles variam de 0 até 14, e aí eu posso começar de uma forma diferente. Olha só, eu poderia incrementar de 0 em 0, de 2 em 2, desculpa. Começando esse meu i 0, assim, olha só. O i em 0 e incrementar esse meu i mais. E recebe, por exemplo, mais i mais 2, por exemplo. Que seria exatamente o fato de começar em 0, aí no outro incremento ele passaria a ser 2, no outro incremento passaria a ser 4, aí eu conseguiria imprimir exatamente essa saída. Até que esse meu i for menor do que 15, né? Por exemplo, aí seria exatamente a situação preparada. Aí eu posso mandar mensagem ao usuário, um print, né? Olha só, do valor de i concatenado. Aí, se meu i fosse, pronto, eu posso imprimir o i, por exemplo. Aí, se esse meu i for
poderia fazer assim, olha só. Aqui eu estou imprimindo exatamente quando o meu i é igual a zero. Então, ele vai imprimir o zero. Depois tem que ter uma vírgula. Aí, para ter essa vírgula, eu posso fazer uma condição. Se meu i é menor do que 14, esse meu i apresenta, ele vai dar um print com uma vírgula aqui. Caso contrário, dá certo assim. Uma vírgula e um espaço, né? Uma vírgula e um espaço. E aí, no final, caso contrário, ele imprime exatamente um ponto. Nossa, isso aqui, meu Deus, é tudo isso para imprimir isso? Sim. Não é para gerar essa mesma saída? Eu acredito que vai dar certo. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Aqui não precisa de leitor, né? Porque não está lendo nada via teclado. Então, isso aqui também não é necessário. Então, vamos ver como é que vai ficar aqui a saída. Olha, imprimiu exatamente da forma como a gente pediu. Olha só, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. Porque ele fez exatamente esse critério aqui. Quando chegasse no 15, nesse caso no 14, aí ele imprimiria exatamente um ponto. Então, tá correto, certo? Bom, essa era a quarta questão. Aí a quinta era... Deixa eu pegar aqui a quinta questão. Ele pede para calcular o espaço de memória ocupado numa... Essa aqui é uma questão teórica, né? Então, não precisa dessa estrutura aqui para o programa principal, não. Se bem que eu poderia aproveitar a estrutura, né, para um outro. Deixa eu fazer isso logo. AE 2, questão 6, ponto Java. Vou só aproveitar a estrutura para a gente ganhar tempo, certo? Então, aqui eu vou copiar e colar aqui essa parte do programa principal. E também importar a nossa java.scan. Bom, e aqui eu vou criar a estrutura básica do programa, sem precisar importar esse esquema aqui. Bom, então, essa questão é uma questão teórica, ele pede justamente para fazer da seguinte forma. Aí aqui eu vou fazer, né, olha só. Calcula o espaço ocupado na memória por vetores de tamanho mostrado na figura abaixo. A figura não tem como colocar aqui, mas é uma figura com 10 posições. Para os tipos de dados SHA, short, long e float. Então, cada um desses são, vamos supor, declara um vetor de SHA com tamanho 10. Declara um vetor short com tamanho 10, e assim por diante, certo? Então, teria que exatamente ser com essas posições. Então, se eu declarasse, por exemplo, algo assim, tipo, SHA, vetor de SHA, com tamanho 10, por exemplo, ou assim, por exemplo, new, é que eu confundo a declaração com C, né, por exemplo. Então, dessa forma, né, char vetor é um vetor de char, new é char tamanho 10. É algo assim que vocês deveriam declarar para cada um. Então, aqui seria, não é que deveria declarar, é só para determinar quanto espaço de memória. Então, quanto espaço de memória tem exatamente aqui? Certo? Então, a gente vai verificar para cada um desses. Então, é um vetor de char, um vetor short. Então, assim. Só que esse aqui é um short. O outro é um long, né? Então, seria long, vetor long, dessa forma, recebendo new, long 10, por exemplo. E depois tem um float. Vetor, float, também um vetor com 10 posições, né, de float. Então, float com 10 posições. E aí também tem o double, vetor, double, com 10 posições. Então, new, double. Bom, era isso que teria que ser feito, né, como fosse uma declaração, e aí como é que seria, quantos espaços de memória teria? Então, se a gente for contar aqui, um char tem dois
2 bytes de memória, então vezes 10 seria exatamente 20 bytes aqui armazenados. Um short tem exatamente 2 também, então vezes 10 seria 20 bytes armazenados. O vetor long, ele tem exatamente tamanho 8 vezes 10 a 80 bytes. Float tem também 4 vezes 10 seria também 40 bytes. E o double tem 8, né? O dobro do float, então é 8 vezes 10, que daria 80. Então, seria exatamente isso que a questão pede. É só os espaços de memória que é ocupada. Outra forma que vocês poderiam era exibir isso aqui através do teclado, né? Por exemplo, teclado não, por exemplo, mandar mensagem na tela, mas era só para fazer exatamente, é uma questão teórica, né, nesse caso. Bom, a sexta questão, ele pede para fazer uma matriz que essa estrutura, né, olha só. Faça um programa que leia uma matriz de N por N, o MN são informados pelos usuários, e que imprima o maior valor encontrado dentro da matriz. Então, só aproveitar a estrutura aqui, para criar um outro programa aqui, seria exatamente AE2, questão 7, daqui a pouco a gente vai para ela. Bom, então, vamos lá para a questão 6. Então, eu vou precisar que o usuário ele forneça exatamente como entrada os números da estrutura, nesse caso, de N e de N, que no caso seria exatamente linhas e colunas. Então, eu vou mandar mensagem, né, por exemplo, informando, né, sysout int, informe o número de linhas. E eu vou pedir também para informar o número de colunas. Seria as dimensões, né, MN. Então, vou salvar aqui isso aqui como se fosse um int m, para informar as linhas, né, então seria leitor.nextInt, dessa forma. E também para para a estrutura do N, né, por exemplo, então seria as colunas. A gente vai receber aqui para a variável N. Então, estou salvando isso aqui em linhas e colunas. Então, já recebemos, faço um programa que lê uma matriz M por N, onde MN são formados pelo usuário, e que imprime o maior valor encontrado na matriz. Então, uma vez que é fornecida exatamente essas dimensões, a gente consegue declarar o nosso vetor. Como eu falei, como eu já mostrei um exemplo de como faz essa declaração, a gente pede para informar a via primeiro, né, inicialmente, para depois, em seguida, declarar o vetor. Então, o vetor não, a matriz, né? Então, int matriz, dessa forma, e aí eu vou batizar ela, declarar como sendo new int do tamanho de m e n, com bases fornecidas via teclado. Então, esses números são fornecidos, né, tipo, a gente vai declarar a minha matriz dessa forma, com base nas informações fornecidas via teclado, e em seguida a gente usa a administração do nosso vetor para alimentar ele. Então, aqui eu vou dizer que na estrutura eu vou precisar de um for dentro de outro, e como eu uso um for dentro do outro, eu vou precisar de um administrador para percorrer exatamente essas linhas e colunas. Então, eu vou usar aqui um i e j para percorrer esses elementos, onde i refere-se a linhas e j a coluna. Então, eu vou começar no meu i, começando em 0, vai até o meu i até m, né, nesse caso. Fica um pouco estranho, m até m, i menor do que m, ou até mesmo, se a gente já declarou isso aqui por via teclado, então, se eu forneço, por exemplo, com as linhas igual a, vamos supor, vamos supor que eu tenho 5 linhas,
Ele vai de 0 até 5, então 0 até 4 aqui, nesse caso. E o meu I incrementa em mais. E o meu J, ele começa em 0. O meu J, ele vai ser menor do que N, que é o número de linhas, de colunas, desculpa. E o meu J incrementa em mais. Então, eu estou percorrendo a estrutura da minha matriz. Você pode também criar uma variável para, como ele quer, o maior número, e a gente pode fazer exatamente o maior número sendo exatamente o elemento inicial, né? Por exemplo, eu vou criar aqui uma variável chamada int maior, ele pode ser exatamente as posições 0, 0 da minha matriz, já para iniciar ela com esse valor. Mas você pode perguntar, mas a gente não sabe quem é esse valor. Mas quem é a posição que está na posição 0, 0? Eu posso primeiro alimentar, ou até mesmo, acho que pela lógica, seria mais interessante alimentar a nossa matriz primeiro, né? Então, acho que seria mais interessante fazer isso, né? Então, talvez esse aqui não dê certo, só depois. Vamos ver se vai dar certo. Então, aqui eu estou colocando como se eu fosse alimentar a primeira matriz. Então, eu vou pedir para informar os elementos. Então, informe o valor, né, da posição, por exemplo, 00, 01. Eu posso mandar essa mensagem aqui, olha só, assim, e aí eu me refiro exatamente à posição que eu quero, por exemplo, aqui já direto. O amplificador informa o valor, né? Então, como eu fiz na parte prática, na parte teórica, eu me refiro exatamente às posições. Assim, olha só, a posição I mais vírgula mais J mais, assim, acho que talvez dê certo, por exemplo, como se fosse a posição 00, posição 01 e assim por diante. Então, eu peço para informar esse dígito, e essa informação vai ser capturada via teclado, e depois, em seguida, o maior vai receber justamente o primeiro elemento da minha matriz. Então, informei os valores, e em seguida, já atualizei dizendo que o maior valor é exatamente a primeira posição. Porém, nem sempre vai ser. Então, o que vai acontecer? A gente precisa novamente percorrer a estrutura para encontrar exatamente o maior número. A situação aqui é que eu poderia usar a mesma estrutura do for aqui e ficar percorrendo cada um elemento, por exemplo, se a gente vai comparar justamente a posição. Obviamente aqui, desculpa, aqui só está pedindo para informar, né, mas está faltando capturar via teclado. Então, está faltando aqui, por exemplo, dizer que a matriz, a posição índice I, J, recebe o valor que eu estou digitando, leitor.nextInt. Dessa forma, capturando justamente esse valor via teclado e salvando justamente a posição índice IJ. Uma vez que é salva essa informação na posição índice IJ, o que vai acontecer? Esse valor vai ficar armazenado lá na memória, e aí a gente vai percorrer exatamente a estrutura da matriz para percorrer justamente o maior valor. E aí a gente vai comparar sempre a posição da matriz índice J, por exemplo, se ele é maior do que o valor maior, ou seja, como a gente disse que o maior valor pegou exatamente o primeiro elemento, isso garante que o código não seja viciado, por exemplo, de pegar o maior número inteiro, enfim, mas fica um pouco com um número muito, assim, eu sei que é uma forma alternativa, né, mas talvez dessa forma a gente garante que os números que foram fornecidos da matriz, o primeiro elemento é o maior e a gente vai comparar ele com os demais. Se tiver um elemento maior, ele vai ser exatamente o maior, caso contrário, não. Certo? Então, se o maior for maior do que maior, maior recebe justamente a matriz na posição índice IJ. Bom, então, a gente garante dessa forma, e o programa ele só pede para imprimir o maior valor, não quer imprimir a matriz. Então, manda a mensagem. Dessa forma. Professor, licença. Vou precisar sair mais cedo um pouquinho da aula, viu? Tem problema? Tudo bem. Bem, valeu. Se bem que eu já estou ultrapassando o horário. Mas, enfim, olha só. Aqui eu vou só imprimir aqui o maior, quem puder assistir depois, se vocês podem assistir, certo? O maior recebe o maior. Então, eu vou só imprimir o maior valor, é somente isso que ele pede.
Então, executando aqui, eu vou ler, obviamente, uma matriz pequena, então eu vou ler uma matriz com 3 linhas e 3 colunas. Então, eu vou fornecer os valores aqui. Acho que é interessante colocar como print, né? Então, deixa eu só tirar esse LN aqui. Olha só, vou colocar 3 linhas e 3 colunas, aí eu vou colocar os elementos. Vou colocar aqui, por exemplo, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 15. O maior é 15 nesse caso. Então, está correto. Então, era exatamente isso que deveria ser feito nessa questão. Isso é só para calcular o maior valor. Então, ele recebe informações via teclado, fornece os valores da matriz e, em seguida, imprime o maior valor. Bom, vamos agora para as 3 últimas questões, quer dizer, as 4 últimas. Ele pede, na 7ª questão, para construir um programa que faça exatamente isso, olha só. Construir um programa que receba 2 matrizes inteiras de ordem 5 e imprima a soma e a diferença entre elas. Aqui vocês iriam fornecer 2 matrizes, somar elas e subtrair elas, somente. Aqui eu vou, como aqui nesse caso, por conta do tempo, eu vou já fazer as declarações, então eu vou criar uma matriz, aqui como sendo assim, olha só. 2 matrizes, né, a matriz A, uma matriz B. Como elas são de ordem 5 por 5, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou criar aqui 2 constantes, certo? Então, int final é linha, vou colocar como se fosse m, tá? Para a gente aproveitar a estrutura. Acho que é final int, né? Nesse caso seria final int m igual a... Para a gente não ficar toda hora alterando. Então, vou colocar uma matriz aqui para não ficar com 5, né? Para ficar uma matriz muito grande, para a gente testar, a gente vai colocar com 2, certo? Então, final int m, como sendo 2, ou seja, uma matriz de ordem 2 por 2, nesse caso, né? Como é de mesma ordem, então eu vou fazer o seguinte, então, eu vou colocar como sendo m, tá? M por m. Ou seja, se eu digo que é uma matriz de ordem 2, seria uma matriz de 2 por 2. Então, uma matriz de 3, uma ordem 3 seria uma matriz de 3 por 3, assim, e assim por diante. Então, estou declarando 2 matrizes aqui, com base nessa ordem. E aí, eu solicito as informações aí para ganhar tempo, só para vocês terem uma noção, olha só, eu peço para informar um valor via teclado, então, é algo assim que acontece, não, eu peço para informar um valor, com base no valor, esse meu IJ, né, tem que criar 2 variáveis aqui, né, 2 administradores, I e J. E, nesse caso, ele vai pedir para informar um valor, e esse valor vai variar em relação a esse meu M, né. E aí eu pego, alimento a matriz A, então informo os valores da matriz A, por exemplo, certo? Ou da matriz B. Então, aqui está lendo a matriz A, então eu vou fazer assim, informo os valores da matriz A e também informo os valores da matriz B. Aí já avalia a matriz A, avalia a matriz B aqui logo em sequência, é só trocar esse B aqui por esse A por B. Aí ele está lendo justamente a matriz A e a matriz B de ordem M por M. M por M. Então, uma vez que é fornecida essas 2 matrizes, aí eu posso, em seguida, né, fornecer uma outra matriz, que é a matriz da subtração, né? Então, seria exatamente, ou da soma, então, a soma das matrizes. E aí eu posso imprimir, na verdade, aqui na tela, a mensagem, por exemplo, da soma. Então, vou colocar assim, olha só. Ele vai pegar a matriz A, na posição índice J, somar com a matriz A. Como já foi dado, né, esses 2 valores, então, já tem isso aqui salvo da memória, matriz A na posição índice J. Você poderia também criar outra matriz para alimentar elas, mas aí eu acho que seria interessante
sem precisar decorar outra matriz aqui, certo? Então, eu estou concatenando os dois valores, concatenando não, os valores nesse caso, e depois adicionando justamente ao espaço. Então, ele vai somar essas matrizes, e no final, aqui nesse caso, quando for terminar a linha, ele vai dar um print, né, nesse caso. Imprimindo, por exemplo, a linha. Ou até mesmo dando print ln, né? Então, assim. Ele vai ler a primeira linha, somar os dois valores, vai em seguida fazer exatamente isso para também a subtração. Deixa eu ver se resolve para a subtração, a soma. Aí se resolver para a soma, vai resolver para a outra também, né? Pois aí já forneci aqui a matriz A. A soma deu 8 mais 5 dá 13. Tá correto, né? 2 mais 6 dá 8. 1 mais 5 dá 6 e 6 mais 2 dá 8. Então tá correto. Então é só você fazer a mesma estrutura aqui, copiar e colar, e aí só fazer aqui, colocar a subtração das matrizes, e colocar isso aqui como sendo subtração. Aí ele vai fazer a subtração também. Aí ele pede justamente isso, né? A soma e a diferença entre elas. Então, resolvendo novamente, vou colocar aqui um exemplo mais simples, tipo 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Aí vai dar tudo 10, outro dá tudo 0 mesmo, porque a soma está correta, né? Então, é algo isso que pediria nessa questão, certo? Bom, fizemos exatamente isso, né? Agora, precisamos agora fazer a oitava, né? A oitava questão. Ele pede para escrever um programa que lê um vetor de 30 elementos. Obviamente, a gente vai fazer também dessa mesma forma, testando com poucos. AE2, questão 8.java. Bom, então vamos lá. Aqui, deixa eu copiar aqui a estrutura. Então, ele escreve um programa com 30 elementos inteiros e escreve-os em ordem contrária à de leitura. Isso aqui é bem simples também, essa questão. Deixa eu só aproveitar a estrutura também aqui do programa principal. Também aqui a nossa scanner. Uma vez definido isso, a gente consegue resolver ela tranquilamente. Ele vai pedir para ler um elemento com 30 elementos, aí nesse caso a gente pode usar também essa mesma estratégia de criar uma variável local, uma constante, para a gente, toda vez, não precisar ficar lendo 30 elementos. Então, vou colocar somente 5 aqui. Só para a gente não ficar testando com 30, né? Então, aqui seria simples, a gente vai usar uma estrutura de for. Como é um vetor, então eu vou precisar declarar esse vetor, né? São int, vetor. Aí eu vou colocar como sendo new, inter, tamanho, de acordo com esse tamanho que foi fornecido. Dessa forma, certo? Então, ele vai começar meu i igual a 0. Esse meu i vai ser menor do que tamanho. E o meu i incrementa em mais. Em sequência, vai correndo a estrutura. Tá faltando criar essa variável, né? Esse meu int i. Bom, e também está faltando importar aqui o Java Scan. Bom, aí agora a gente vai precisar fornecer, solicitar via teclado, né, essa informação, systemout.println. Eu peço para informe o elemento e eu salvo essa informação através do vetor na posição i. Então, o vetor na posição i recebe leitor.nextInt. .nextInt. Dessa forma, ele vai ler exatamente todos os elementos do vetor, e aí, para ler de forma contrária de leitura, basta que você tivesse o quê? Já que já tem salvo isso aqui via teclado, fica mais interessante colocar assim, informe o elemento, aí eu me refiro exatamente qual elemento é esse, para ficar toda hora variando, né? Por exemplo, elemento % de, não, vou colocar assim, colocar na posição i,
Assim, acho que fica legal. E forma elemento 0. Não, enfim, eu vou colocar. Deixar como tá, Ramiro, ainda. Deixar assim mesmo para formar o vetor. E aí, em sequência, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ler de forma contrária ao de leitura, né? Nesse caso. De forma contrária ao que foi lido. Nesse caso aqui, eu vou começar com o tamanho menos 1. Pode ser o i igual a... Como o tamanho é 5, então ele vai ler... Ele não tem a posição 5, né, no vetor, então seria exatamente a posição 4. Então, ele vai pegar exatamente a posição do tamanho menos 1. Vai até i maior, ele vai até o i maior ou igual a 0, e o meu i vai decrementando. Exatamente isso. Eu vou conseguir, a partir daí, começar a ler, nesse caso, os elementos, né, linha por linha, começando exatamente da posição tamanho menos 1, vai até o i maior ou igual a 0, e incrementando exatamente esse valor de 1 em 1. Então, eu peço para informar apenas uma mensagem, fornecendo exatamente esse elemento, por exemplo, a posição, o vetor na posição, i, mas concatenando exatamente com espaço, para que ele fique exatamente da forma como a gente pediu, né? Então, vetor, a posição i com espaço. Então, ele vai ler agora de forma contrária, olha só. Eu vou colocar aqui na sequência, eu coloquei, acho que talvez só um print ln, não foi? Para ficar no formato vetor, só um print mesmo. Então, olha só. Eu vou colocar os números de 1 até 5, e ele tem que fornecer exatamente de 5 até 4, até 1 nesse caso, né? Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, ele leu o contrário, né? Mostrou de forma contrária de leitura. Aí, só para você alterar exatamente depois, colocar aqui para 30, ele vai funcionar do mesmo jeito, assim como aqui, trocar isso aqui para 5, né? Que é uma matriz de ordem 5 por 5. Bom, vamos agora para a questão 9, que é uma questão teórica, né? Então, A é 2, questão 9.java. Nessa questão, ele pergunta quando devemos usar vetores. Aí eu vou responder de forma teórica também aqui, né? Mas, no geral, por exemplo, a gente usa, quando a gente deve usar vetores dimensionais e quando devemos usar matriz. Depende do problema, nesse caso. A gente usa vetores dimensionais quando se trabalha apenas com uma única estrutura, em que eu preciso armazenar através de uma representação, né, numérica, em que eu tenho apenas uma única variável sendo exposta aqui, uma única variável sendo alterada. E aí ela é do mesmo tipo, por exemplo, fornecendo, por exemplo, em termos de dados, tipo notas, só notas de um único aluno, por exemplo, uma única dimensão, um único fator sendo trabalhado. Agora, quando a gente usa matriz, quando a gente trabalha com mais de uma dimensão, por exemplo, quando pergunta não apenas a nota de um aluno, mas sim de mais de um aluno. Então, quando a gente envolve justamente situações dessas, nesse caso, em que eu tenho uma estrutura relacionada para resolver problemas de ordem bidimensionais, aí eu uso o uso de matriz. Então, os vetores, ele devem ser utilizados apenas quando se faz uma necessária, por exemplo, com uma indexação simples mesmo, né, de uma estrutura, e os outros a gente recomenda, geralmente, as matrizes quando usa mais de uma indexação, por exemplo, com trabalhos com problemas de ordem bidimensional, certo? Então, a gente precisa também trabalhar com tabelas, propriamente dito. Então, você vai olha o problema e consegue observar ou matrizes ou vetores de forma mais fácil. Bom, aqui como é uma questão teórica, eu não vou copiar aqui para vocês, mas vocês conseguem compreender através da explicação. Bom, a última questão, ela é um pouquinho maior, mas dá para fazer ela mais rápida, aproveitando a estrutura de código que a gente já fez durante essas aulas, certo? Então, eu vou pegar aqui a AE2, questão 10. Bom, então, eu vou criar essa classe, esse programa, né, olha só. Ele realiza uma leitura de duas matrizes,
inteiras. A primeira chamada de A com dimensões 3 por 4 e a segunda chamada de B com dimensões 3 por 2. Construa uma matriz C de dimensões 3 por 6, sendo que a junção das duas matrizes. Para isso, você deve copiar os elementos da matriz A para a matriz C, né? Matriz A e B, C, A e B para a matriz C. Então, criando aqui a estrutura básica do programa. Bom, aqui seria a estrutura básica, e aí a gente vai fazer o que agora? Nós iremos atribuir aqui a estrutura de ler duas matrizes. Então, para isso, a gente vai ler algo via teclado, então vai precisar de importar o leitor, né? Então, o scan, java.ut.scan. Bom, e aí, ele pede para declarar duas matrizes inteiras, então, nós precisamos de duas matrizes, como a gente fez aqui, nesse caso, nessa questão, né, algo assim. Só que nesse caso, na estrutura básica, temos duas matrizes A e B, só que nesse caso elas são definidas já aqui de cara, logo as dimensões. Aqui uma é 3 por 4, a outra é 3 por 2. Então, a matriz C, ela vai ser a junção dessas duas matrizes, né? Então, seria uma matriz de ordem 3 por 6. Vai criar aqui uma matriz C. Então, ele vai ler a matriz A. Então, eu vou precisar de uma estrutura de for, né? Então, ele vai percorrer exatamente essa estrutura para ler a matriz A. Eu vou precisar de dois administradores aqui, um I e um J. O meu I começa em 0. Esse meu I vai ser menor do que 3, né? E o meu I vai incrementar em mais. O J começa em 0, vai até menor do que 4, e o meu J, ele incrementa em mais. Então, eu tenho justamente aqui a estrutura do for, né, para justamente ler uma matriz A. Então, eu vou dar a mensagem aqui, syst.out, println, a matriz A sendo impressa, né, sendo solicitada. E aí eu pergunto ao usuário os elementos, nesse caso. Eu vou aproveitar a estrutura, obviamente, não vou ficar copiando isso aqui tudo zero. Então, peço para informe o elemento, por exemplo, por cento, enfim, o elemento na posição 00, né, nesse caso. Eu posso fazer assim, olha só, mais, I, mais, vírgula, mais, J, mais, colchetes e pronto, acho que fica melhor assim. Então, ou até mesmo, se você quiser resumir mais, pode só, já que eu estou pedindo para informar, né, então, já pega a estrutura, né, da posição 00 e assim por diante. E eu salvo essa informação na posição em sequência, né, na posição aqui IJ, e eu salvo essa informação lá, aqui especificamente, na posição em CJ com o leitor.nextInt. Pronto, então a gente já tem a matriz A sendo solicitada. Depois vamos para a matriz B, que aí seria exatamente, até aqui não tem mistério, nesse caso aqui varia de 2, né? Então, ele vai de 3 até 2, e esse aqui vai de 3, Então, aqui seria a matriz B. E aí, depois que a gente lê essas duas matrizes, a gente vai juntar elas numa matriz C, 3 por 6. Aí a gente vai ler essa matriz C, certo? Então, como é que seria a matriz C? Então, a matriz C, ela pode ser até a posição, nesse caso, até a coluna 4, por exemplo, ela vai ser igualzinha à matriz A. Aí, depois da quinta coluna em diante, a quinta e a sexta, ela vai pegar justamente os elementos da matriz B.
Aí, como é que vai ser exatamente isso? Então, seria como? A gente pode pegar a estrutura, por exemplo... Peraí, deixa eu pensar aqui. Eu poderia pegar até a posição da matriz 4, assim, olha só. É como se ele estivesse percorrendo até a estrutura da posição 4, certo? Então, olha só, ele começa na posição 0, o meu I, vai, e o J também, ele varia, ele começa em 0, aí vai variando, 0, 1, 2, 3, 4, percorre a primeira linha, aí vai para a segunda linha quando o I for igual a 1, até o I for igual a 2, ele vai ler justamente as 3 linhas, né, e as colunas exatamente, respectivamente, as matrizes 4. E aí, nesse caso, a matriz, aqui, olha só, a matriz C pega exatamente as posições da matriz A nessas posições aí, I e J. Ele pega exatamente os mesmos elementos. Depois, a gente vai para a outra estrutura. Quando o J, ele variar, por exemplo, dentro dessa mesma estrutura, o J variando, por exemplo, de 5 até J ser menor do que... Não, de 4, desculpa. Até J ser menor do que 6, que é justamente as posições que falta, né? Então, esse J vai incrementar depois. Então, ele vai começar em 4. Acho que vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo aqui. Eu vou pegar a matriz C. Ele vai pegar justamente a matriz B nessas posições. Deixa eu ver como é que vai ficar aqui. Então, quando ele for exatamente dessa posição em diante, ele pega exatamente os elementos da matriz índice I e J. O problema aqui é que o J não tem nessa matriz. Deixa eu ver como é que ficaria. Para ainda. Eu começo da matriz da posição 1, da posição 0 até a posição 3. Ele vai alimentando até essa posição. O problema é quando for aqui, olha só, nessas posições do J, né? Porque do J em diante, esse J não tem na matriz B, por exemplo, não vai até 6, por exemplo, certo? Então, precisaríamos tratar isso aí. Então, por exemplo, J começando em 4, J... A não ser que a gente acessasse essas posições, por exemplo, adicionando aqui, subtraindo 4 unidades, por exemplo, aí a gente consegue acessar a posição. Vocês estão entendendo, né? Por exemplo, aqui ele vai pegar exatamente, quando o J for 4, o que vai acontecer? Ele vai pegar justamente as posições da matriz na posição I, por exemplo, o I, ele está variando de 0 a 1, então o I vai ser 0, por exemplo, e o J é 4. Ele pega exatamente a quarta coluna, nesse caso, né? Então, ele vai pegar o valor que está na matriz B, que é a matriz C, né? Matriz B na posição 0, e na posição, como o J aqui é 4, então 4 menos 4 vai dar 0. Então, ele vai pegar justamente a posição 0, 0 da matriz B, que é o que a gente quer. Então, acho que vai dar certo. Então, deixa eu ver aqui se executar. Ao executar, como é que vai ficar aqui? Só, antes de tudo, acho que eu alimentei, mas falta percorrer a matriz, né? Então, eu só fiz alimentar aqui. Para fazer com que ela rode, por exemplo, então eu uso a estrutura um for por completo, né? Olha só. Um for dentro de outro. Esse meu i começando em 0, vai até menor do que 3, por exemplo, e meu i incrementando em mais, o j começando em 0, esse j ser menor do que 6,
né, que é 3 por 6, né, a matriz, e o J incrementando mais. Aí eu só faço imprimir a matriz, por exemplo, como a gente fez aqui, cadê? Pode ser uma posição como essa, um saldo print alien, a matriz C na posição índice I e J. Aí eu concateno com espaço, e aí dou um print, depois eu mando para imprimir, aí termina a questão. Só para imprimir a linha. Então, dessa forma, eu acredito que vai dar certo. Então, vamos lá. O problema é que é muitos números, né, para se administrar. Vamos lá. Deixa eu só tentar apagar isso aqui, ou colocar como se fosse um print. Aqui também um print. Vamos lá, aqui. Então, vou colocar aqui qualquer elemento, né, para a gente ver se tá certo. Já está na matriz B. Imprimiu a matriz C, só que nesse caso, tudo na mesma linha, né? Então, o que aconteceu? Faltou dar um print alien aqui. Só um minutinho. Bom, já está na matriz B. Bom, então, vamos ver o que aconteceu aqui. Deixa eu só aumentar para cá. A matriz A, os elementos são 8, 9, 5 e 1. Então, 8, 9, 5, 1 você observa na primeira linha. E em sequência seria 5, 6, que foi o que já também aconteceu aqui, olha. 5 e 6 ele pegou. Depois, quando ele pegou para a linha 1, perceba que os elementos sequenciais são 2, 3, 1 e 5. Então, tem 2, 3, 1 e 5, depois em sequência 4 e 8. Então, tá correto. Então, ele fez exatamente a concatenação das duas matrizes em B. Obviamente, a questão não pedia para imprimir a matriz A e B, mas caso você quisesse imprimir para ver isso de uma forma mais clara, poderia ser impressa, certo? Bom, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e nos vemos até a próxima.